conhecerem a Daiane, tá? Com a formação dela e as experiências profissionais dela. A Daiane, então, é formada em nutrição pela Universidade Paranaense, em 2008. Somos conterrâneas, né, da mesma universidade, nos conhecemos lá, então eu conheço a Daiane de longa data já. Ela tem especialização em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, em 2010. Mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem doutorado em neurociências pela UFSC também, em 2018. As experiências profissionais da Daiane são como vice-coordenação e tutoria do programa de residência multiprofissional de cuidado ao paciente neurológico e neurocirúrgico, coordenação do curso de graduação em nutrição, docências nas disciplinas de fisiologia humana, anatomia humana, dietoterapia, fisiopatologia da nutrição, estágio supervisionado em nutrição clínica, políticas públicas de alimentação e nutrição, práticas educativas em saúde, metodologia do trabalho acadêmico, atuação como nutricionista clínico hospitalar, nutrição em idade escolar e pré-escolar, administração de unidades de alimentação e nutrição. A Daiane também é membro do grupo de pesquisa em imunonutrição e metabolismo, da UFSC, desde 2011, e atualmente ela está com as atividades aí na área da nutrição um pouco reduzidas, né? Eu tenho certeza que nunca para nessa área, né? Uma vez que a gente entra, né, a gente dá outras prioridades, e ela está com outras prioridades agora, nesse momento, e eu tenho certeza que essas outras prioridades também vão agregar muito, principalmente a área da saúde aí, que a Daiane vai desempenhar, tenho certeza. Daiane, agradeço a sua participação, a palavra é sua, tá? Fique à vontade. Eu acho que a gente já tinha conversado contigo antes, né? A gente pode fazer, pessoal, uma troca, né? Uma espécie de conversando durante a apresentação da Daiane, fazendo as perguntas durante a apresentação, para ficar algo mais dinâmico, né? A gente não esquecer as perguntas que a gente gostaria de fazer, não deixar tudo lá para o final. Tudo bem, pessoal? Então, por acaso, eu sei que vocês não gostam muito de abrir o microfone, né? Então, para quem não quiser abrir o microfone e falar, pode escrever aqui no chat, que eu vou perguntando daí para a professora Daiane enquanto ela estiver explanando. Tudo bem? Daiane, obrigada. A palavra é sua. Ok. Então, Raquel, obrigada. Eu agradeço muito o convite, a gente vai estar aqui. É sempre bom a gente conversar e falar sobre a área da atenção, sobre a nutrição, e quando a gente fala, a gente sempre sobe um pouco mais, a gente aprende muito, né? Então, é uma troca sempre muito boa. Como a Raquel falou, podem fazer as perguntas que vocês tiverem ao longo da apresentação, porque eu não vou conseguir ver, eu acho que quando eu abro a apresentação, eu não consigo ver ninguém, mas aí acho que a Raquel me interrompe, né? Para chamar para perguntas. Então, fiquem à vontade, tá? Eu preparei, acho que vocês estão vendo a apresentação, né? Eu preparei esse material para ser mesmo uma conversa, então trazer primeiro um pouco mais dos conceitos de cada um dessas substâncias, dessas estruturas, e um pouco do que os estudos vêm mostrando da aplicação deles na nutrição, né, da aplicação clínica, tá? Então, a ideia é trabalhar assim, um pouquinho dos conceitos, um pouco da aplicação, e depois eu trouxe alguns estudos já publicados, algumas evidências, para a gente ir pensando no que essas substâncias podem nos auxiliar dentro da nutrição, né, no tratamento de pessoas que têm alguma doença, algum distúrbio, ou mesmo na prevenção, né? Então, na nutrição, a gente gosta de trabalhar muito mais na prevenção, né, mas a gente também trabalha no tratamento, então eles podem ser aplicados para ambos. Bom, então, começando falando dos prebióticos, tá? Então, como definição primária, eles são compostos não digeríveis pelo trato gastrointestinal humano. Então, eu lembro que quando eu me formei, a gente tinha assim, os prebióticos são fibras alimentares, então era uma coisa assim mais genérica. Depois eles ganharam algumas características que definem este grupo de nutrientes, né, de alimentos.
Então, para ele ser classificado hoje como pré-biótico, ele tem que ter essas características. Eles, então, primeiro, não ser hidrolisado ou absorvido pela parte superior do trato gastrointestinal. Por que a gente reforça o superior? Porque esses nutrientes, quando eles chegam na parte mais distal do trato gastrointestinal, a parte mais final, eles vão ser fermentados. Então, existe, sim, uma quebra, uma hidrólise, né? Então, por isso que tem esse posicionamento já na parte superior. Eles são substratos seletivos para um grupo de bactérias benéficas ao cólon, então não é também qualquer bactéria que vai fazer essa utilização desses nutrientes, e eles têm que ter a capacidade de alterar a flora presente no cólon, né, a flora colônica, em favor de uma composição mais saudável. Composição do quê? Da própria flora intestinal, né, do próprio ambiente intestinal. E eles vão induzir também efeitos luminais, então efeitos direto no lume intestinal, ou sistêmico. Então, esses efeitos, eles não se limitam ao intestino, né? São efeitos que vão se propagar, ou ser absorvido, ou fazer alguma modulação que vai influenciar de forma sistêmica na saúde do indivíduo, do hospedeiro. Eles são classificados em 2 grandes grupos. Os frutanos do tipo inulina, que daí nós temos o frutoligosacarídeo, que é chamado de FOS, a oligofrutose e a inulina, e os galactoligosacarídeos, né? Os primeiros, frutanos do tipo inulina, eles são encontrados uma quantidade maior nos pães, tanto, então, refinados como os integrais, mas os integrais com maior quantidade, melancia, laranja, alguns biscoitos também, e alguns vegetais, ganham destaque os aspargos. E também são encontrados, mas já com uma quantidade um pouco não tão grande, é uma quantidade moderada, na batata do tipo Yacon, chicória, alho poró, cachofra, banana, centeio, cevada e trigo. Então, são alguns nutrientes que têm uma quantidade significativa desses pré-bióticos. Os galactoligosacarídeos, eles são encontrados principalmente no leite, mas eu gosto de chamar a atenção com essa informação que eu coloquei ali, que o leite humano é o que é mais rico, então, nesse pré-biótico. Então, a gente também encontra, mas em quantidade bem reduzida, no leite de outros animais, né? Principalmente no caso do bovino, que é o leite mais consumido. Aqui, eu quero também chamar a atenção deste estudo publicado em 2017, que é um consenso que traz essa classificação do que é pré-biótico. A gente já está em 2020, mas ele ainda é bastante recente, né? Porque justamente a gente tinha aquela definição de pré-biótico como fibra alimentar, e daí ele traz já uma informação agregando outros nutrientes outros alimentos a essa classe de nutrientes. Então, aqui, ó, ele classifica em alimentos que são utilizados por micro-organismos, né, um grupo seleto de micro-organismos presente na microbiota, e também aqueles substâncias que vão influenciar o microbioma, né, a composição da microbiota intestinal, mas que não são utilizados para fermentação, eles interferem, mas de outras formas. Então, daí nós temos os pré-bióticos, aqueles que são utilizados na fermentação, e os não pré-bióticos. E a fibra dietética, vocês podem ver, ela está ali no meio. Então, nós temos fibras que são consideravelmente fermentadas, e daí elas são consideradas pré-bióticos, e tem fibras alimentares que têm uma fermentação baixa, então essas não são consideradas pré-bióticas. Além dos que não são considerados pré-bióticos, além de algumas fibras, nós temos proteínas, gorduras, então são substâncias que vão interferir na composição da microbiota intestinal e que não são pré-bióticos, tá? E que são pré-bióticos, além de algumas fibras, daí entram ali os leites, né, principalmente o leite humano, e também alguns ácidos graxos que vão auxiliar nessa composição da flora intestinal. Compostos fenólicos também, o próprio frutoligosacarídeo, inulina, que a gente tinha comentado antes. Tá? Então, isso aqui é uma informação, assim, recente, que alguns estudos, se vocês forem ver, publicados antes de 2017, ou até mesmo antes de 2017, porque às vezes não tinham atualizado a informação ainda, eles trazem outra definição para pré-biótico. Então, isso aqui a gente tem que chamar atenção na hora que vai ler os estudos, tá? Ainda neste consenso, eles apresentaram essa tabela que eu quis trazer, e achei bem interessante, porque eles mostram, assim, algumas situações de saúde
e os pré-bióticos que são mais utilizados, né, ou que foram utilizados em alguns estudos. Então, por exemplo, na primeira linha ali, a gente tem sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 1, síndrome metabólica. Então, tanto o galactoligosacarídeo como frutoligosacarídeo e inulina tem estudos mostrando efeitos na saciedade, lá nas doenças ósseas, alergias, doença inflamatória intestinal, doenças ósseas, né, doenças de sangue, respostas a vacinas, constipação. Então, tem várias situações, e daí os pré-bióticos que foram mais estudados, e daí tem ali o número das referências que, pegando o consenso, a gente consegue obter a referência, né? Mas só para ilustrar para vocês. Então, assim, a gente tem pré-bióticos que agem em uma situação, né, colaboram em uma situação de tratamento ou prevenção de doença, que para outra situação talvez não tenha o mesmo efeito. Então, a gente sempre tem que saber em que situação, em que população e qual o prebiótico que foi utilizado naquele estudo, para a gente, né, avaliar o efeito. Não é porque funciona para prevenção de diarreia, que também vai auxiliar lá na reformulação da flora intestinal, na prevenção de alguma alergia. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. Bom, e os probióticos, então, o que seriam, né? Então, são colônias de micro-organismos vivos, eles colonizam o intestino de seres humanos e têm ação benéfica, então, com essa colonização. Então, é bem importante ressaltar, porque tem as bactérias, né, os micro-organismos que não têm essa ação. Então, se for neutro ou tiver uma ação patogênica, eles não são chamados de probióticos. Critérios, então, para ser classificados como probióticos. Tem que ser resistentes às secreções gastrointestinais, então, como o pH do estômago mais, mas do intestino também tem um pH mais ácido, ele precisa resistir, né? Se ele for muito suscetível à acidez, ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir desenvolver a ação benéfica. Capacidade de aderência à mucosa gastrointestinal, então, ele tem que conseguir localizar e crescer naquela região, né? Senão ele não vai ter o efeito desejado. Tem que ser capaz de inibir de forma competitiva o crescimento de micro-organismos patogênicos. Então, essa é uma das principais funções, que foi, acredito, uma das primeiras onde ele começou a ser estudado, né? Então, ele compete por sítio de ligação. Então, se você tem um espaço, uma mucosa, que não tem micro-organismo, qualquer micro-organismo patogênico pode se instalar e causar uma doença. Então, se você tem micro-organismos benéficos ali colonizando, ela compete por espaço e, com isso, protege também aquela mucosa. Não patogênico, não tóxico, livre de efeitos adversos significativos. Por que é importante o significativo? Porque, às vezes, quando a gente começa a utilizar probióticos, os indivíduos começam a sentir mais flatulência. Então, é um efeito adverso, né? Muita gente se queixa bastante, alguns sentem mais, outros menos, mas a gente tem que avaliar o quão significativo isso é em relação à saúde e aos efeitos positivos, né? E, normalmente, a pessoa apresenta esse aumento da flatulência por um período e depois há uma adaptação. Então, também a gente tem que pesar esses efeitos. Claro, né? Então, a gente tem que pesar quão ruins são esses efeitos para avaliar se ele pode ser classificado como um probiótico. Quando o produto, né, quando a gente está ingerindo probiótico para obter um determinado efeito, então, ele tem que conter um número de células viáveis suficiente para conferir um benefício à saúde, né? Então, quando a gente chama um iogurte, esse aqui é um alimento probiótico, eu preciso garantir, a indústria tem que garantir que aquele iogurte ele tenha quantidade de células que vão passar pelo estômago e vão chegar lá no colo em número viável. Tá? Então, não é só porque ele tem uma fermentação pequena, eu já posso chamar de probiótico. Ele precisa se encaixar nessa categoria. E também, como no produto, que eles sejam compatíveis com a matriz. Isso aqui, quando você tem, no caso também do iogurte, você tem o produto original e você está replicando. Então, os produtos finais, ele tem que ser compatível com a matriz, com o produto original. Então, a indústria também tem que garantir isso, né? Vale também para cápsulas, né? Você vai fazer uma cápsula, ela tem que ter ou a formulação, uma capacidade de passar pelo estômago e chegar no intestino com um número viável, ou que a cápsula mesmo tenha uma proteção que ela só vai se romper
no intestino, né, passando pelo estômago para proteção por causa do pH ácido, né, da acidez estomacal. Ok? E o simbiótico, então, é a combinação dos dois, né, a combinação do probiótico e do pré-biótico. E ela tem que também ser em quantidade adequada para conferir benefício ao hospedeiro. Então, para também um alimento ser chamado de simbiótico, ele vai ter que ter essa combinação de forma adequada. Os principais efeitos, né, que é esperado com o uso de simbióticos: inibição, então, do crescimento das bactérias patogênicas, né, mas principalmente pelo aquele efeito que eu mencionei anteriormente, pela ocupação mesmo de um espaço, preservação da função da barreira epitelial. Então, quando a gente tem as células do epitélio, né, os nossos enterócitos, se a gente tem uma boa flora intestinal saudável, ele mantém aquela barreira da mucosa e da primeira camada de célula intacta, né, ele preserva isso. Regeneração do tecido também, então ele cria um ambiente favorável à regeneração tecidual. Regulação do metabolismo lipídico e glicêmico, principalmente, então, como a fermentação de alguns prebióticos produzem ácidos graxos, então ele também auxilia nesse metabolismo lipídico e auxilia também na quebra dos carboidratos, então ele auxilia nesse controle. A gente vai ver que esse metabolismo lipídico, ele também tem efeitos sistêmicos, não é só na luz intestinal, a gente vê logo mais à frente. Tem também efeitos relatados no controle de peso, e daí é um efeito que ele também combina local, lumen intestinal, com sistêmico, então existe todo um balanço de hormonal e neuroendócrino que auxilia nesse controle. Tem efeitos também na imunorregulação, então a gente vai ver que ele também participa de processo inflamatório, recrutamento, e com isso, recrutamento de células imunes. Então, esse balanço da flora intestinal também favorece, e por isso, pela imunorregulação, também a neuroregulação. Tá? Então, a gente vê que é algo que é intestinal, e que a nossa atuação, né, como nutricionistas, ele vai visar muito mais essa regulação da alimentação, e para pensar no ambiente ali da flora intestinal, mas ele é sistêmico, a resposta ela é sistêmica. Bom, e o que é, então, microbiota entérica, né, ou microbiota intestinal? Então, ela é composta pelas colônias desses micro-organismos que residem no intestino, então são espécies nativas e também espécies permanentes, então, espécies que o indivíduo já nasce, vai desenvolvendo com diferentes colônias, diferentes espécies, e vai adquirindo ao longo da idade. A microbiota intestinal de uma criança é diferente de um adolescente, é diferente de um adulto. A gente vai ver que também é diferente, no caso das mulheres, diferente durante o período gestacional, período de amamentação, ele muda. Situação também de estado nutricional, indivíduos desnutridos, obesos, eutróficos, a composição da microbiota intestinal também é alterada. E tem as colônias temporárias, né? Então, essa é justamente desses períodos, né? Então, enquanto criança, existem umas colônias que são mais predominantes, enquanto adolescentes, algumas já não existem, surgem novas, então, por isso que elas são temporárias, de uma fase de vida, né? Então, elas vão tendo essa transição. É variável entre o indivíduo, né? Então, como eu já tinha mencionado, o obeso, não obeso, a composição alimentar, a gente vai ver que, assim, que depende do que a pessoa se alimenta, ela vai subsidiar o crescimento de determinado tipo de colônias, né? Determinado tipo de micro-organismos, e outros alimentos favorecem outro grupo. Então, isso vai determinar, fato, assim, crucial para tipo de colônia, na microbiota que o indivíduo vai apresentar. Medicamentos, né? Então, obviamente, se você está utilizando antibióticos, né, com certeza boa parte dessa microbiota vai sofrer com o uso desses antibióticos, então a gente precisa estar promovendo essa reposição. E alguns outros medicamentos também que alteram o pH, né? Então, as pessoas que às vezes têm muita queixa de desconforto gástrico, que ficam utilizando muito medicação para esse controle, né, de secreção gástrica, que tenta limitar a secreção, isso vai alterar a flora intestinal também. E são modificados, então, pela composição de ingredientes seletivamente fermentados. Que ingredientes são esses? Os pré-bióticos, né? Então, aqueles ingredientes que a gente vai
escolher na nossa alimentação, né, que são os nossos prebióticos, quais que a gente vai dar preferência, eles vão determinar também qual micro-organismo vai proliferar mais na flora intestinal. Em torno, os estudos demonstram surgiu uma pergunta aqui para você. Eu não sei se você vai abordar isso mais lá para frente, mas pode ser que não. Aí, então, eu já vou fazer essa pergunta. O pessoal está perguntando para você falar um pouquinho sobre leite e microbiota. Não sei se você vai falar um pouco mais à frente. Se for, aí tudo bem. Vamos ver quando é melhor para você falar um pouquinho sobre isso. Tem bastante polêmica sobre isso, né? Então, assim, como fonte de probióticos, né, a gente viu que o leite ele não é a melhor fonte, né, de pré-biótico. A gente viu que ele não é a melhor fonte, que é o leite, seria o leite humano, né? E a composição do leite em relação à proteína, ele também pode vir a desfavorecer o crescimento de alguns micro-organismos saudáveis, né? Então, a maior controvérsia que existe é em relação a isso, né? O quanto que isso é benéfico, o quanto que ele acaba sendo prejudicial. Então, assim, é muito novo, né? Essa questão de microbiota, apesar de que a gente tem bastante estudo já, mas a gente tem que ir observando o que está sendo publicado e qual que é a metodologia mesmo utilizada. Né? Eu, como nutricionista, assim, eu não gosto de fazer restrições a grupos alimentares. Então, se a pessoa tem algum desconforto ao consumo de leite em si, eu sempre tento fazer aquela substituição com alimentos do mesmo grupo, mas com outro preparo, né? No caso, iogurte, queijo, alguma coisa assim, para tentar manter aqueles nutrientes daquele grupo, né? Quando a gente faz a exclusão, a gente corre o risco de ficar carente em alguns nutrientes, né? Ter carência de alguns nutrientes. Mas há bastante controvérsia, sim, por causa dessa questão da composição. Lá no início, nos slides anteriores, quando a gente falou daquele consenso publicado em 2017, eles mostram que nós temos os alimentos que não são pré-bióticos, mas que também influenciam na composição da flora, né? Então, é o ponto que mais é questionado, né? Como que o consumo de laticínios, né, podem vir a influenciar a composição da flora por causa disso. Mas eu desconheço, assim, algum consenso mais forte sobre isso. É mais, assim, estudos que vêm mostrando. Então, a minha conduta é sempre de aguardar algo mais consistente antes de tomar alguma decisão radical em relação a corte de algum grupo de alimentos. Era isso? Será a pergunta? Sim, aham. Estou falando ali, ó. Legal, obrigada. Tá bom. Ok. Tá. Então, assim, é dito que a gente tem, então, entre 10 a 100 trilhões de micro-organismos que compõem a microbiota entérica, e daí os principais gêneros no indivíduo saudável seriam, então, os bacteroides, os bifidobactérios, a Clostridium, lactobacillus. Então, a gente vê alguns que a gente acaba ouvindo mais, né? Quando a gente vai falar de alimentos ou que aparece nos estudos, a gente acaba ouvindo mais esses grupos de alimentos. Mas, além dos gêneros, eles são também identificados 5 filos, que são também os mais presentes. Então, olha só como que é variável, assim, né, ou melhor, diferente a quantidade, né, o percentual, a proporção desses filos. Então, os firmicutes é em torno de quase 80%, né, dos tipos de bactérias presentes numa flora intestinal saudável. Os bacteroidetes, em torno de 17%, daí vem com um percentual menor a actinobactéria, proteobactéria, e com 0,1 verrucomicrobia. Então, a gente tem 5 filos que são mais predominantes, mas dentre esses 5 a gente vê que os 2 primeiros são que apresentam a maior quantidade. Né? Então, assim, a gente tem uma flora com um número muito grande de micro-organismos, né? bastante colônias, mas em relação aos filos, eles não são tão variáveis assim.
E a gente vê que em situação de uma disbiose, a gente tem ainda mais redução dessa variação de filos, né, de bactérias, e ainda daí começam a surgir bactérias que não tão benéficas assim para os hospedeiros. Eu quis trazer essa tabelinha aqui para vocês, só para a gente relembrar essa classificação, né, essa tabela é uma tabela que ilustra a classificação dos seres vivos, mas para a gente lembrar onde que fica o gênero e onde que fica o filo, quando a gente estava falando ali atrás dessas bactérias aqui mais presentes, né? Então, assim, ó, comparando, só para falar, essa tabela a gente não retirou de um livro, eu acabei retirando ela de um site, até trouxe ali, ó, é calendário oficial, e justamente a autora desse site, ela faz várias referências, então, assim, a gente tem essas informações em vários livros, vários materiais científicos, mas ela trouxe essa classificação, assim, com o homem, com um vegetal, no caso a alface, e com uma bactéria, e eu achei interessante trazer dessa forma para vocês. Então, assim, ó, primeiro nós temos o reino, depois o filo, tá? Calendário floral, desculpa, o nome do site. Primeiro a gente tem o reino, depois o filo, daí vem classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, quando a gente estava falando lá dos filos, né, daqueles 5 filos mais presentes, é a segunda classificação aqui, né, dos seres vivos. E o gênero já vem bem mais para baixo, então já é bem mais afunilado, né? Então, a gente tem 5 grandes filos, e depois eu tenho uma variedade de gêneros, então, de bactérias dentre dentro de cada filo, tá? Ainda, nós temos, depois do gênero, as espécies, que se vocês estiverem fazendo leitura, não sei, a maioria dos alunos é da última fase aqui, né? Acho que a Raquel tinha falado. Eles são todos da última fase. Da última, tá? Já estão com o TCC em andamento? Já estão, sim. Então, eles têm TCC 1 e 2, então eles já estão aí quase que na reta final de terminar tudo. Então, acho que cair com as borboletas no estômago. Então, se alguém estiver estudando um pouco mais, talvez, os pré-bióticos, os probióticos, vai ver que muitos estudos eles já trazem falando da espécie, e depois eu vou chamar a atenção que eles já falam da cepa. Então, a cepa seria uma subdivisão dentro das espécies. Então, sabe quando a gente pega um pontinho e vai afunilando, chegando lá dentro? É isso que acontece aqui. Então, nós estávamos falando de filos, a gente já está falando de gêneros, mas alguns estudos, eles são bem específicos. Então, eles tratam algumas doenças, ou algumas situações, por exemplo, obesidade, mas eles vão avaliar probióticos de uma espécie específica e de uma cepa específica. E quando a gente lê esses estudos científicos, é muito importante se atentar a isso. Por quê? Mesmo dentro de uma mesma espécie, cepas diferentes, elas podem ter efeitos diferentes. Tá? Então, quando a gente fala em simbióticos, em flora intestinal, é muito amplo o estudo, o assunto, ele não é uma coisa assim muito... então se eu utilizar isso aqui num indivíduo obeso, que está com uma doença inflamatória intestinal, eu vou ter efeito positivo. Você tem que avaliar qual foi o micro-organismo utilizado, se foi um simbiótico, qual foi o pré e qual foi o probiótico utilizado, e ainda, se esse estudo mostrou qual é a cepa ou a espécie específica desse probiótico. Então, é uma coisa que a gente precisa chamar bem atenção para essa especificidade desses probióticos em cada situação de doença ou de vida, né? No caso, indivíduo em criança, adolescente, idoso. Ok? Tá. Em relação à função, então, dessa microbiota intestinal, ela cria, né, uma resistência à infecção por competição direta, então, como a gente já falou, aquela questão do sítio de ligação, também proliferação e diferenciação dos enterócitos, então, da nossa barreira intestinal, né, da primeira camada de células intestinais, desenvolvimento também do tecido linfóide associado à mucosa, então, o GALT, né, que é o nosso sistema de defesa entérico, né, então, ali é onde a gente tem uma boa quantidade já de células de defesa, então ela vai manter aquelas células
em atuação, porém uma atuação mais em equilíbrio, né? Se a gente está com uma flora intestinal adequada, com uma microbiota saudável, esse sistema de defesa ele vai estar ali pronto para agir, mas sem uma atuação muito intensa. E quando eu tenho desbiose, eu tenho uma ação bastante intensa do sistema imune entérico, onde eu começo a ter aquele estado inflamatório crônico que é chamado de baixo grau. Ele não é algo que faz uma alteração no nosso leucograma, né? Mas intensa, às vezes ele só está um pouquinho mais alto, mas está dentro dos parâmetros de referência ainda, mas ele é um estado inflamatório que a gente vai ver que ele pode gerar uma resposta sistêmica que não é muito benéfica para o indivíduo. Extração de energia, então, fermentação de carboidrato, né, que a gente tinha comentado, então, no metabolismo lipídico e glicídico, então, ele vai auxiliar nesse metabolismo, né, então, tanto pela fermentação também, mas a gente vai ver que depois ele vai promover a nível sistêmico uma resposta à ação da insulina, né? Então, ou pode vir a gerar a resistência insulínica periférica, e esse metabolismo de carboidratos, ele vai gerar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, então, principalmente o acetato, o propionato e o butirato. Então, são os principais ácidos graxos que são produzidos a partir dessa fermentação, e que ele é utilizado para substrato energético dos próprios micro-organismos, da própria flora intestinal, como também dos enterócitos. Então, ele é utilizado para energia das nossas células, por isso ele consegue, ele promove, né, a manutenção da barreira intestinal saudável, como também da própria flora intestinal. Motilidade intestinal também, né, os movimentos do intestino, vai fazer essa regulação, favorece. Modulação da inflamação, então, se eu tenho uma barreira intestinal saudável, uma boa flora intestinal, eu tenho uma redução do número de substâncias que são inflamatórias, né, atravessando essa barreira. Então, eu tenho um controle maior, com isso eu tenho uma modulação da inflamação. E também cicatrização, então, eles são ácidos graxos que favorecem a cicatrização. Então, numa situação de uma inflamação intestinal, de uma doença que está se instalando, uma alergia, por exemplo, uma doença celíaca, ele vai ajudar nessa restauração também dessa mucosa. Bom, e o que é, então, o que é microbiota, o que é microbioma, né? Porque a gente tem esses dois conceitos trabalhando juntos. Então, a microbiota, ela está falando diretamente aos micro-organismos que colonizam esse intestino. E o microbioma já seria o conteúdo genômico dessa microbiota, né? Então, a carga genética, a carga gênica desses micro-organismos, tá? Então, muitas vezes ele é tratado como sinônimo, né? Mas, por definição, ele tem essas características. A gente tem muitos estudos experimentais que mostram que o microbioma, ele está quando ele está relacionado ao filo Firmicutes, ele tem maior quantidade de genes que vão favorecer o metabolismo anabólico, então, principalmente o lipídio e o glicídico. Então, assim, é importante, quando a gente avalia o indivíduo em relação à sua composição da microbiota, se a gente tiver condições de fazer um exame para avaliar a composição da microbiota, a gente saber a definição de qual filo que é mais presente, né? Tendo essa composição, a gente consegue saber qual que é o metabolismo que está mais presente nesse indivíduo também. Então, em situação de indivíduos obesos, a gente consegue saber como eu posso modular para favorecer o controle, né, energético também. Claro, ele não é o único fator que determina o perfil nutricional desse indivíduo, mas ele é algo que pode vir auxiliar também. Para a gente fazer, então, essa modulação dessa microbiota e desse microbioma também. A dieta, ela é capaz de modular, então, como nós vimos que os prebióticos, assim como alimentos que não são prebióticos também interferem, né, como o próprio leite, que a gente teve a pergunta, ela vai agir de forma a criar um ambiente mais propício para o desenvolvimento de um determinado grupo de micro-organismos e, com isso, em detrimento ao outro, né? Então, ela vai modular, sim. A microbiota, ela também é capaz, como a gente também viu, de influenciar no metabolismo glicídico e lipídico principalmente, né? O proteico não é tanto. Então, ele vai também determinar a extração de energia. Então, a microbiota, ela é capaz de estimular também o consumo alimentar, porque se você tem um aproveitamento energético menor, você
né, organicamente sente mais fome, porque faltam nutrientes, então vai determinar esse consumo também. E olha que interessante, indivíduos obesos há uma quantidade maior, né, os estudos mostram, maior de Firmicutes e menor de bacteroidetes. Daí, a gente se pergunta, será que é a microbiota intestinal que influencia na capacidade absortiva de indivíduos obesos ou o padrão alimentar de indivíduos obesos que vai proporcionar o crescimento dessa flora, dessa microbiota maior em Firmicutes ou menor em bacteroidetes? Então, a gente brinca, eu gosto de falar, o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha? Então, nós temos ali a microbiota, que a gente sabe que ela vai influenciar na capacidade de extrair energia de alguns alimentos. Então, teoricamente, vamos pensar no indivíduo obeso. A flora intestinal dele pode favorecer a obter mais energia de determinados alimentos, ou será que é o alimento que ele escolhe que determina a flora? Na verdade, isso aqui é um círculo. Um alimento que a gente tem por hábito consumir vai determinar a minha flora intestinal, porque é o substrato que tem para essas bactérias crescerem, e daí vai favorecer um grupo, outro grupo está sendo desfavorecido, então aquele grupo favorecido vai estar em maior quantidade, e aquela flora presente, instalada a partir dos meus hábitos, vão acabar retroalimentando a manutenção desse hábito, né? Então, se é um indivíduo obeso, ele acaba tendo maior necessidade por aqueles alimentos, porque é o que também é determinado pela microbiota. Então, ele não é algo que vem antes ou vem depois, é algo que se coalimenta. Então, claro, quando a gente trata um indivíduo obeso, a gente não vai tratar só a flora intestinal, a gente vai tratar o indivíduo como um todo. Mas conseguindo mudar padrão alimentar, que altera a composição da microbiota, isso vai favorecer também nas escolhas alimentares e no aproveitamento energético e nutricional dos alimentos que estão sendo ingeridos. Então, ele é um ciclo. Em relação, então, à microbiota, essas composições da flora intestinal, alguns estudos mostram que a gente tem, então, gêneros bacterianos já identificados como mais pró-inflamatórios, tá? Então, eu listei aqui para vocês, então, por exemplo, bacteroides, estafilococcus, então são vários ali que a gente acaba ouvindo um pouco mais, e os que são caracterizados já como anti-inflamatório, então ele tem uma ação um pouco mais anti-inflamatória, tá? Então, por exemplo, o bifidobactérios, lactobacillus, a gente acaba ouvindo esses mais comuns presentes em alguns alimentos chamados, então, de probióticos, né, ou de simbióticos. No entanto, também a gente tem que ter atenção, e a gente vai, se vocês estiverem também lendo os estudos, ou virem a ler, que os estudos sempre, ou a maioria, costuma dosar LPS no sangue quando faz estudos com indivíduos ou animais, modulando a microbiota. O LPS é lipopolissacarídeo, é uma endotoxina que está presente, então, na parede celular de algumas bactérias, então, as bactérias gram-negativas. E ela é altamente pró-inflamatória. Então, não todas as bactérias que estão listadas aqui como gêneros pró-inflamatórios produzem LPS, mas a gente observa que quando você faz a dosagem de LPS, quando está em alta, geralmente a microbiota intestinal está com uma maior presença de micro-organismos gram-negativos. Então, esses micro-organismos que estão colonizando, eles acabam produzindo, esse LPS ele passa pela barreira intestinal, e daí ele promove, então, um estado inflamatório bastante acentuado. Então, quando a gente pensa num indivíduo com disbiose, a gente vai tentar fazer uma regulação dessa flora intestinal. Um dos objetivos é focar naqueles gêneros de bactérias que são mais anti-inflamatórias, né? Tentando reduzir esse estado inflamatório ali a nível intestinal e sistêmico também. Aqui eu trago uma listinha dos principais probióticos mais utilizados. Então, aqui a gente vê, filo, gênero e espécie. Então, dentro do gênero Lactobacillus tem uma série de espécies, né, desse gênero que são bastante utilizados, assim como do Bifidobacterium também bastante. O que a gente vê, então, que os efeitos dos probióticos, que foi o que eu tinha mencionado anteriormente, eles estão bastante relacionados, então, à cepa. Então, quando a gente for ler os estudos,
sempre atentar qual é a cepa de cada espécie de bactéria que está sendo utilizada para aquela situação. Porque se a gente utilizar um probiótico do mesmo gênero e espécie, mas for de uma cepa diferente, o resultado pode ser diferente, tá? Inclusive, esse é um dos... pode ser, inclusive, um dos objetivos do estudo. Né? Se eu observei que indivíduos obesos, né, eu estou sempre falando dos obesos, que foi o objeto da minha tese, mas indivíduos com diabetes, com determinado probiótico sendo utilizado, teve efeito positivo. Eu posso fazer um outro estudo bem semelhante, simplesmente mudando o probiótico, né, utilizando uma cepa diferente para verificar se esse efeito ele se replica com uma cepa diferente. É um estudo novo e que você pode daí fazer essa comparação e é bem legal também. Aqui essa imagem, eu quis trazer só para a gente retomar um pouquinho essa composição da barreira intestinal, né? Então, ali a gente tem o lumen intestinal, a microbiota, e daí nós temos a camada da mucosa, que daí é onde, então, lembra que eu falei que para ele ser classificado como probiótico, ele tem que conseguir se instalar, né? Então, não basta ser um micro-organismo benéfico, ele tem que passar viável pelo trato gastrointestinal superior para chegar no colo, e daí ele tem que conseguir se instalar, né? Então, nós temos depois a primeira camada de células, os nossos enterócitos, então eles estão ali lado a lado, e logo abaixo, na lâmina própria, a gente tem várias células de defesa ali, vamos dizer assim, de prontidão, né? Esperando, caso necessário, para que elas possam agir. Então, é por isso que uma boa mucosa, a mucosa íntegra, composta com uma flora intestinal saudável, ela vai proteger, né, essa primeira camada de células para evitar que toda essa resposta imune seja a necessária ativação. Quando ativa, a gente tem o processo inflamatório, e daí nós temos a situação de disbiose. Nessa outra imagem aqui, ela mostra que numa situação de desregulação da flora intestinal, a gente tem alteração dessa permeabilidade de membrana, então a gente vê que as células ficam mais separadas, e daí ali pode passar nutrientes maiores, íntegros, por exemplo, proteínas intactas, e elas passando, elas vão gerar uma resposta inflamatória, porque não deveriam estar passando daquele tamanho pela barreira intestinal, assim como LPS, né, e outras substâncias também podem ser alergênicas. Desencadeia, então, a inflamação, doença autoimune, má absorção intestinal também, má absorção dos nutrientes, né, e então são várias situações ali na imagem superior também mostra como gestação, estresse, menopausa, então várias situações que podem vir a alterar essa composição da flora intestinal e com isso alterar essa permeabilidade da membrana intestinal. Bom, esses seriam os conceitos que eu queria passar para vocês. Daqui para frente, eu trouxe algumas evidências, né? Então, hipóteses que alguns estudos levantam e algumas evidências de como que a microbiota intestinal pode estar auxiliando, então, no tratamento, né, ou na prevenção de algumas doenças. Esse primeiro estudo aqui, de 2012, ele foi publicado na Nature, ele fala da disbiose e a diabetes mellitus. Então, aqui essa imagem, ela ilustra o quê? Uma microbiota intestinal, então, não saudável, com uma membrana, uma permeabilidade de membrana já alterada, e os verdinhos ali são o LPS, né? Então, aquela toxina bacteriana passando, e daí ela vai produzir um processo inflamatório sistêmico. Então, lá no rim, lá no fígado, ele pode causar aumento da quantidade de gordura, inflamação, estresse oxidativo, esteatose, daí promove a resistência insulínica. A mesma coisa no tecido gorduroso, então, um processo inflamatório, então, o tecido adiposo, ele já é um tecido não muito vascularizado. Se ele é em grande quantidade, essa vascularização fica ainda mais dificultosa. E entre eles, nós temos as nossas células de defesa. Então, ela cria uma inflamação que fica presa nesse intestino, nesse tecido adiposo, né? Nesse tecido adiposo. E daí gera um estresse oxidativo local. Com isso, promove essa resistência insulínica também ali nesse tecido. E no músculo, o processo inflamatório também gera a resistência insulínica. Esse estudo, ele também traz essa outra imagem que ele ilustra o quê? Que no diabetes, daí no tipo, esse primeiro aqui, ele está falando mais do tipo 2, né? Aqui falando do diabetes tipo 1,
que é bem presente a ativação de células T, né, principalmente a T-helper, né, a TH. Mas eles mostram que algumas bactérias mais seletivas, né, então alguns probióticos, eles podem produzir o que eles chamam de SFB, né, então filamento bacteriano, que vai induzir a produção, vai fazer esse processo inflamatório, mas já com uma célula TH menos pró-inflamatória, que é a TH17. Então, ele traz já um caminho, né, que o indivíduo, no caso do diabetes tipo 1, ele pode ter uma inflamação atenuada com alguns tipos de micro-organismos, né, com alguns tipos de probióticos. Tá? Aqui eu trouxe um trechinho da minha tese de doutorado, que a gente avaliou em indivíduos obesos mórbidos, a alteração da flora intestinal, através da suplementação de probióticos ou simbióticos. A gente avaliou a relação disso com depressão e ansiedade. Então, esse esquema, que essa imagem, ele tenta mostrar um pouco quais seriam os caminhos prováveis de gerar ou de favorecer o estado depressivo e ansioso em indivíduos obesos. Então, começando ali no intestino, a gente vê um aumento de vários marcadores inflamatórios, e daí, indo lá para as adrenais, eu vou ter que ilustrar porque eu não consigo mostrar para vocês, né? Mas a gente tem um aumento do cortisol, e daí o cortisol ele pode agir no hipotálamo e na hipófise, fazendo uma alteração de produção de alguns hormônios. Também pode agir lá na tireoide, alterando a produção também de hormônios tiroidianos, que daí, por sua vez, pode resultar numa redução de algumas neurotrofinas, né, algumas substâncias neurológicas que estariam mais associados com situação de prazer, de satisfação. Então, ele reduz essa produção também. Além disso, voltando agora ali com o tecido obeso, a disbiose, ele também pode promover aquela inflamação crônica que a gente tinha falado no tecido adiposo, e com isso, aumentar o estresse oxidativo, que essa produção de substâncias oxidativas pode vir a agir na paratireoide com aumento da PTH, que pode ser reforçado pela deficiência de vitamina B, também responsável pela situação de obesidade. Também é observado redução da B12, ácido fólico, que também vai agir sobre a barreira hematoencefálica, junto com os marcadores inflamatórios. Então, ele é totalmente sistêmico, né? Porque ele vai alterar a permeabilidade da membrana da região encefálica. Nessa região, ela conseguindo fazer essa alteração, acaba gerando também um estresse, uma inflamação, que é chamada de neuroinflamação, também crônica de baixo grau. Então, não é uma inflamação muito acentuada, mas que vai promover aumento do hormônio regulador corticotrópico, que pode voltar a agir sobre as adrenais, reforçando aquela atuação, mas também reduzindo a produção de BDNF, que é uma neurotrofina, que vai também promover uma resistência hipocampal, que é uma das estruturas responsáveis pela nossa sensação também de fome e saciedade, né? Então, a situação começou com disbiose, e um indivíduo obeso que reforça uma sinalização neurológica que pode alimentar ainda mais essa situação de desregulação, né, desbalanço de fome e saciedade. Tá? Também a grelina e leptina podem participar desse mecanismo, né, com o aumento desses hormônios, que também reforçam aquela resistência hipocampal e também reforçam o estado inflamatório. Então, assim, o que a gente vê? Algo muito pontual, uma disbiose intestinal num indivíduo obeso, que ele pode promover vários desbalanços, tanto de vitaminas, como de estresse oxidativo, de marcadores inflamatórios, né, de perfil inflamatório e hormonal. Então, ele é uma conversa mesmo intestino-cérebro bastante significativa e que tem muitos caminhos que a gente pode estar trabalhando e levantando hipóteses para tentar modular. Esse estudo aqui, ó, publicado em 2017, ele mostra também essa relação do microbioma com o estresse. Então, aqui, através do nervo vago, então é um nervo que faz essa inervação do tecido entérico, né? Então, do sistema nervoso entérico, que a gente tem várias células nervosas, ele é bastante inervado, essa região, e o nervo vago, então, é um nervo que faz essa ligação.
Então, os mediadores inflamatórios vão agir também sobre essa estrutura e pode alterar a liberação de catecolaminas, de hormônio, de neurotransmissores GABAérgicos, alguns outros hormônios também, e mediadores inflamatórios. Então, o comportamento alimentar, como aquele quadrinho chama ali, ele pode ser alterado, assim como neurogênese e toda a regulação neuronal, a partir de alterações a nível entérico, a nível intestinal. Esse estudo aqui, também de 2017, ele traz o microbioma no desenvolvimento cerebral, então essa relação também intestino-cérebro. Então ele mostra ali, que numa situação de homeostase, né, de situação normal, com boa microbiota, a gente tem um funcionamento, uma situação sem inflamação intestinal, com uma boa motilidade, com uma boa assimilação dos nutrientes, né, desenvolvimento cognitivo, comportamental, neurológico, tudo normal. Em situação de desbiose, que é no quadrinho da direita mais inferior, ele mostra ali desordens neurológicas como depressão, transtorno de ansiedade, déficit de atenção, também doenças autoimunes, doenças metabólicas, podem estar relacionadas pela situação de desbiose em crianças e adolescentes, então no desenvolvimento, tá? Também chama atenção aqui no quadro da esquerda superior a participação do nervo vago, e também daí de outras substâncias, além de estrutura vagal, né, mas de substâncias. Então, nós temos ali citocinas, quimiocinas, neuropeptídeos, hormônios, chama o cortisol também, que eu já tinha mencionado para vocês anteriormente. Então, são muitas substâncias envolvidas. E ele reforça ali no quadro da esquerda inferior os probióticos e simbióticos, né, como que eles poderiam estar agindo. Então, é um estudo também que faz um resumo bem importante sobre essa ação, cérebro e intestino. Então, hoje, se vocês forem buscar, existem muitos estudos que falam desse eixo, intestino-cérebro, né? Então, o nosso intestino, ele já é chamado como nosso segundo cérebro, tá? Esse estudo eu acho bem legal também, porque ele mostra, 2018, ele mostra a relação do microbioma materno na formação e desenvolvimento do microbioma infantil e desenvolvimento dessa criança até a idade adulta. Então, aqui, ó, começando da esquerda para a direita, o metaboloma, eles chamam os metabólitos da microbiota, tá? Do microbioma. Então, lá no pré-natal, o metaboloma materno vai influenciar através da placenta o desenvolvimento do sistema imune e encefálico desse feto, desse bebê. Por quê? Vocês lembram que a primeira estrutura da criança, né, do bebê, é o sistema nervoso? Então, nós temos primeiro o tubo neural, que depois vai evoluindo, né, e formando as estruturas que a gente tem já depois de adulto. Mas, então, a microbiota materna, ela vai determinar, né, vai influenciar fortemente essa formação. Depois, pelo leite materno, daí já influencia o microbioma, metaboloma, sistema imune e esse desenvolvimento encefálico do pós-natal, né, criança e adolescente, já, né, criança, pelo aleitamento. Depois, então, já na idade mais tardia da infância e adolescência, o comportamento da mãe, né, e hábitos que estão sendo também repassados, e também o próprio convívio, né, então, essa proximidade mãe e filho, daí ele vai influenciar todo o desenvolvimento em idade adulta, então, tanto microbioma, como metaboloma, como sistema imune, desenvolvimento encefálico e comportamento também. Então, a gente vê que não é só uma questão de exemplo, né, que a criança observa o pai e a mãe fazendo e repete, mas também de convivência e essa herança. Tá? Existe uma herança mesmo passado, desde lá do pré-natal até o desenvolvimento desse indivíduo. Nesse outro esquema, que é um pouco bagunçado, ele mostra que lá no lume intestinal, começando de baixo para cima, a microbiota intestinal e como que ela se relaciona com várias estruturas, tecidos, né, até se comunicar com o cérebro lá em cima. Então, nós temos ali no meio a parede intestinal e secreções biliares, componentes da alimentação que vão influenciar tanto a microbiota e a composição dessa parede. Então, se eu tenho uma microbiota saudável, eu tenho uma parede intestinal saudável, né? Então, se uma coisa não está saudável, ela já vai, deixa de proteger a parede, ela aumenta a permeabilidade, altera essa comunicação. Daí eu tenho, logo acima ali da parede intestinal,
sistema linfático, sistema portal pela circulação, vias primárias aferentes, né, que entram, então, ali o sistema vagal, chegando até o cérebro. Também, aqui na lateral esquerda, pâncreas, músculo, sistema, tecido adiposo branco e marrom, fígado, chegando também até o cérebro. E depois do cérebro voltando, nós temos necessidade, né, energética, que vai determinar a produção biliar, que influencia na composição da microbiota, e com isso influencia também na formação da parede intestinal. E, pelo outro lado, pelo lado direito, nós temos o sistema nervoso autônomo e endócrino, que vai influenciar nessa composição da microbiota, e a escolha alimentar, né, ingestão alimentar. Então, a gente vê assim, ó, é um emaranhado, mas são tudo influenciados e regulados pelo sistema nervoso e pela nossa composição da microbiota intestinal. Por isso que ela é chamada de nosso segundo cérebro. Nesse outro estudo aqui também de 2018, esse estudo aqui, ele é aqui da UFSC, tá? Eu conheço algumas dessas professoras. É bem interessante porque ele traz ali na parte inferior duas situações, sistema de tecido adiposo e composição da microbiota. E dela traz várias situações ali, de alterações, né, aumento de uma coisa, diminuição de outra, que vão influenciar naquela inflamação crônica de baixo grau que eu tinha mencionado anteriormente. Então, é uma inflamação que ela é latente, ela se mantém estável. Podia até achar que ela não ia causar nenhum problema, mas ela permanece, e daí ela faz aquela alteração lá na permeabilidade da membrana encefálica, e daí causa essa neuroinflamação. E daí nós temos as situações ali, ó, alterações neuroquímicas, então eles chamam o eixo HPA, que é o hipotálamo pituitário adrenal, outras alterações ali, com alterações comportamentais. E essas alterações neuroquímicas e comportamentais, eles alimentam a situação de sobrepeso e obesidade. Né? Então, de novo, é o obeso que vem primeiro, ou é a alteração da microbiota que vem primeiro? A gente não sabe, a gente só sabe que eles se coalimentam. Esse outro estudo aqui também de 2018, ele só ilustra um pouquinho mais essas alterações aqui. Então, vários marcadores inflamatórios que vão alterar lá em cima, né, diminui a barreira hematoencefálica, e daí eu tenho um aumento da resposta neuroinflamatória, e com isso aumento da depressão. Então, assim, é muito presente essa situação. Alteração da microbiota intestinal, disbiose, inflamação crônica de baixo grau, no indivíduo obeso ou não, nesse caso aqui, e daí uma alteração neuroendócrina que está relacionado a comportamento depressivo e ansioso, tá? Então, deixa eu ver se é esse estudo aqui, deixa eu continuar para vocês, que aqui ele já fala de desordens de humor, porque a depressão e a ansiedade, ele é um grupo gigante, então muitos estudos trazem como desordens de humor, porque daí ele atinge outros fatores que não são classificados como depressão. Aqui ele mostra que, ó, na situação à esquerda de saúde, eu tenho, então, uma saúde entérica, né? Eu tenho um bom desenvolvimento neurológico, um bom desenvolvimento sináptico, né? Conversa entre os neurônios, controle da neuroinflamação, baixa responsabilidade do estresse e o aumento da síntese de serotonina. E na disbiose eu tenho inflamação, redução de BDNF, déficit de memória, de comportamento. Então, ele também mostra esse estudo aqui, deixa eu voltar, ele é uma revisão, então não é uma sistemática. Mas ele mostra, então, aqui, como que essa disbiose pode também interferir nessa situação que leva a desordens de humor. E ele chama a atenção ali naquele quadro à direita, alguns probióticos, né, e como que eles podem também estar contribuindo, né, então reduzindo o comportamento tipo ansioso, reduzindo comportamento tipo depressivo, né, então ele já chama a atenção nessa imagem aqui. Esse estudo aqui, de 2017 também, não sei se vocês estão ambientados a ler meta-análise, que esse é um gráfico de uma meta-análise. Então, esses, sei lá como é que a gente chama de prisma, né? Esses preto mais escuro, eles mostram o resultado da síntese desses estudos.
Então, nessa imagem aqui, ele divide em sobrepeso, diabetes tipo 1, outras doenças, embaixo o resultado geral. Então, o que ele observa? Que quando esse prisma ele cruza essa linha, que é chamada de linha da nulidade, que é a linha zero, o resultado não é significativo. Então, no diabetes tipo 2, foi um resultado significativo, ele está para cá. Já na sobrepeso, ele cruza ali. Então, quer dizer que ele tende a favorecer, então o uso de prebióticos tende a melhorar, mas ele não conseguiu mostrar um valor estatisticamente significativo. Em relação a IL-6, aconteceu a mesma coisa, o diabetes tipo 2 também mostrou uma melhora, mas já nos indivíduos saudáveis ele ficou em zero, ali quase para piorar, né? Quase para favorecer o controle. E aqui em relação ao TNF, então no TNF ele não conseguiu mostrar um valor significativo no geral, mas conseguiu no diabetes tipo 1 também, que está ali em cima. Tá? Essa aqui é uma tabela do mesmo estudo, né, só mostrando os valores aí que eu tinha trazido. E nesse aqui é um estudo que a gente publicou em 2019, na Nutrition Review, que ele mostra, a gente fez uma meta-análise também com pré-bióticos e alguns marcadores. Então, a gente conseguiu identificar na grelina, que apesar de ter mostrado uma redução, ela não foi significativa. E em relação à PCR, daí a gente conseguiu observar uma redução significativa. Tá? Só estou acelerando um pouquinho, porque eu já vi que eu já passei do meu horário. Esse aqui é mais uma meta-análise também, que ele mostra daí... Tranquila, Daiane, com relação ao horário. Não tem problema não. Tá tranquilo, aham. Então tá bom. Em relação ao sintoma depressivo, ele mostra que teve uma melhora, tá? Nesse aqui ele mostra que ó, ficou quase encostando na linha da nulidade, mas ele conseguiu observar uns probióticos, uma certa melhora desses sintomas. Esse aqui é de 2018 também. Mas esse estudo, ele chama muito atenção, que é o que eu queria te falado antes, que ele fala assim, ó, que os sintomas, os efeitos, apesar de estatisticamente serem significativos, eles são insignificantes na melhora do humor, na melhora do comportamento tipo depressivo, né, ou sintomas depressivos. Então, assim, os probióticos, esse estudo, ele chama atenção, ele não é recomendado como uma substituição do tratamento. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, que mesmo quando a gente observa vários estudos mostrando benefícios, eles são benefícios que a gente pode utilizar como adjuvantes, né? Mas não como substituto ao tratamento. Então, até ele chama essa atenção, e eu achei bem interessante trazer isso para vocês. E a mesma coisa foi o que a gente observou no nosso estudo do doutorado, né, na tese, que os efeitos, eles eram observados, eles tinham uma melhora do perfil inflamatório, mas ele é sempre um adjuvante, então não adianta também a gente querer descobrir, então será que é o comportamento do indivíduo que modula a flora intestinal e com isso interfere nas suas escolhas alimentares, ou será que as suas escolhas alimentares interferem na composição da flora? Eu acho que o que vale muito mais é a gente saber que modular a composição da microbiota favorece o tratamento, previne doenças, e a gente pode usar como mais uma ferramenta na nossa atuação como nutricionistas. Acho que era isso, gente. Essas aqui são as referências, depois a gente... a Raquel já tem ali, mas eu posso até mandar em PDF, se acharem melhor. Eu fico à disposição agora se vocês tiverem perguntas, também deixo aqui o meu e-mail, e as minhas redes sociais também são todas iguais, se vocês quiserem me seguir lá, de vez em quando a gente faz alguma postagem também. E muito obrigada. Obrigada, Daiane, sensacional, muito obrigada pela aula, foi incrível, incrível, tenho certeza que todo mundo adorou. É muita informação que a gente tem, né, sobre essa temática, né, probióticos, prebióticos, simbióticos, a gente tem muita informação e, ao mesmo tempo, a gente carece ainda de algumas informações, né, para se sentir um pouco mais seguras, eu penso na prática clínica. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre, de fato, como é que tu vê hoje
com todas essas informações, você foi sempre muito cautelosa. Eu vou começar a fazer as perguntas, tá? Desculpa, já fui acelerando, né? Porque eu me empolgo nisso. Enquanto o pessoal pode ir escrevendo aí as suas dúvidas, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o uso que a gente tem hoje aí, meio que desenfreado e na prática clínica, aí na hora de fazer prescrição de probióticos, de simbióticos, de pré-bióticos, que se tornou algo meio que banal para alguns profissionais. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que tu vê isso e como é que a gente pode trabalhar com isso na prática clínica. É viável, não é viável? Como é que a gente trabalha? O teu microfone está... Ai, agora sim. Tá, então, assim, eu sou uma pessoa que realmente prezo muito pela cautela durante as minhas condutas, justamente porque a gente vê que há muito ainda está sendo investigado. Assim, eu e a Raquel, nós nos formamos bem próximo, né, Raquel? Eu lembro que, na época, o ovo era condenado, né? Eu não sei se o pessoal aí não chegou a pegar essa informação, mas, nossa, né? Não podia comer mais que 2, 3 ovos na semana, né? Jamais todo dia. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, porque a ciência está em evolução. Não é que a informação ela está sendo divulgada errada. Se você for buscar o artigo científico, a maioria deles, eles são muito cautelosos nas escritas. Eles colocam que aquele resultado é naquela população, com aquela dose, daquela forma. Mas é que a gente quer extrapolar, e muitas vezes a mídia extrapola. A gente acaba vendo na divulgação assim, de perfis, de blogs, a informação já é generalizada. E se a gente vai buscar a fundo o estudo que fundamentou aquela informação que foi divulgada, ele não estava extrapolando para todo mundo ou em todas as situações. Então, a gente tem que ter muita cautela quando faz essa utilização. Na maioria dos casos, mal, né, não vai fazer. Então, se você trabalha em uma clínica com pacientes que têm um poder aquisitivo ok, que você pode fazer suplementação, que as pessoas vão utilizar e sem problemas, vamos dizer assim, até financeiros, porque a gente está falando de probióticos, eles são com custos já um pouco mais caros, mas, digamos, outros tipos de suplementação que são mais baratos, é uma coisa que vai ajudar. Talvez ele não vai ter aquele resultado visível, né, mas ele vai colaborar. Agora, eu sou muito mais de experiência hospitalar, né? Eu trabalhei num hospital em Brusque, depois agora eu trabalhei aqui no hospital, aqui em Florianópolis, hospital também público. Então, a gente trabalha muito com custos. Então, é muito mais viável eu trabalhar com alimentos que têm ação probiótica, que eles talvez não vão ser classificados como probióticos por causa daquela composição que eu mencionei para vocês antes, mas que eu sei que para o indivíduo vai fazer diferença visível, sabe? O indivíduo, se ele conseguir aceitar aquele alimento, é muito mais... vai gerar uma resposta muito melhor para ele na recuperação da doença do que se eu querer ficar lá modulando um probiótico, algo que às vezes vai ser muito mais dispendioso para o próprio serviço. Então, assim, a gente tem que... a gente pode utilizar com cautela e dependendo também da nossa condição, né? Da nossa condição de trabalho também. E quando a gente prescreve, a gente deve deixar bem claro para as pessoas, os estudos mostram que é um benefício, então ele vai te auxiliar, e a gente vai te acompanhar. Então, eu estou na clínica, né? Estou num consultório. A gente vai acompanhar como que você vai reagir. Algumas pessoas têm efeitos desagradáveis, né, a nível intestinal, então a gente vai observar, mas não prometer. Né? Eu fiz alguns cursos, algumas situações que a gente via que as pessoas recomendavam, os próprios palestrantes recomendavam alimentos como isso aqui cura o câncer. Seria muito bom se fosse assim tão fácil, né? E eu coloquei um extremo, né? Um câncer, mas para outras doenças também. Então, a gente tem que ter cautela. A gente pode dizer que, isso ajuda. E, na minha opinião, até quando o paciente já vem com informação, né? Isso aqui ajuda. Olha, você pode consumir, né? Então, algum determinado alimento mal não vai fazer. Daí seja um alimento natural, não seja nada industrializado, aquelas coisas todas. Então, a gente só precisa deixar claro
é que cientificamente isso ainda não tem uma comprovação de 0 a 80, né? Que é efeito e ponto. Aquela velha situação, né? Que a gente sempre fala, né? Os probióticos não são a salvação, né? Do mundo, não são a salvação dos problemas da população. E acho que a tua fala que no serviço hospitalar se utiliza muito do alimento. E eu acho que a gente tem que trazer isso também para a prática clínica. Eu tive a impressão de que você tem essa conduta. E eu te conheço e eu acho que a gente conversa, a gente tem a mesma linha de pensamento, a gente conversa da mesma forma, né? De trazer o alimento. Porque se a gente for pensar só na suplementação, o paciente pode continuar comendo errado, digamos assim, não melhorar a sua flora com alimentação e vai depender desse suplemento para o resto da vida, né? E qual é o nosso papel? Será que é suplementar para o resto da vida ou fazer uma adequação aí na mudança, né, no hábito alimentar para promover uma alimentação saudável, equilibrada, enfim, né? Acho que é nessa linha que a gente tem que ir, né? Eu não sei se você concorda com isso ou não. Concordo, sim. Concordo, sim. A gente tem que ter mais essa cautela mesmo de recomendar e que todo mundo. Daiane, você comentou ali sobre no início da tua palestra, da tua aula, um pouquinho sobre os exames, né? Que poderiam ser feitos para avaliar a microbiota, né? Isso é comum fazer esse tipo de exames, ou até mesmo para a gente saber quais são as cepas que a gente tem, qual é a nossa colonização? Isso é algo comum, é trivial fazer isso? Ou não é algo trivial a nível de pesquisa? Não, ele não é algo trivial, né? Não é algo que a gente faça a nível ambulatorial como padrão, né? Como um hemograma. Mas, assim, talvez a gente trabalhando em grandes centros ou de grandes cidades, talvez isso já seja uma realidade mais próxima, tá? Acho que foi início desse ano, foi um pouco antes da pandemia, eu participei de uma palestra de um laboratório aqui de São José, que ele falava sobre o teste genômico mesmo. E ele não é tão caro assim. Eu achei até que ele fosse mais caro, tá? E eles fazem assim um perfil completo do indivíduo e eles mandam para o profissional, para o indivíduo também, claro, mas para a pessoa que pede, é um livro. E daí ele tem tudo ali, sabe? Inclusive, assim, a propensão ao desenvolvimento de determinadas doenças mais graves, doenças menos graves. Então, assim, existe, mas eu lembro que na época eu cheguei a questionar, ele estava ali, o exame, em torno de, eu acho que era o mais simples, em torno de R$ 800. Tá? Então, assim, não é algo que a gente vai pedir de forma trivial, mas trabalhando em grandes centros, em grandes cidades, pode ser que isso venha a ser trivial. Na minha experiência, não é. Eu acho que eu também assistido, tenho estudado lido mais sobre essa parte da nutrigenômica, né? E aí eu tenho visto algumas pessoas falarem que, apesar de terem esses testes, muitas vezes a gente não tem depois como implementar aquela informação que a gente recebeu. Como é que a gente trabalha com toda aquela informação, né? Porque muitas vezes a gente se apega tanto a possíveis doenças, acaba muitas vezes esquecendo do básico e tenta focar só isso nas possíveis doenças, em evitar algumas coisas. E a maior dificuldade que eu tenho visto mesmo das pessoas é em relação a como interpretar todas essas informações, como trabalhar com todas essas informações ainda. É algo muito distante da nossa realidade ainda como profissional, eu vejo dessa forma. Até como a nossa formação, né? É algo bastante distante ainda. Sim. Assim, ó, parcerias, tá? Porque lá no mesmo, o próprio laboratório ele disponibilizava, porque isso foi para os profissionais, se disponibilizava a assessoria mesmo, assim, assessoria gratuita ali, porque, claro, a gente ia recomendar os exames para eles, né? Mas para ajudar nessa situação.
Porque literalmente é um livro. Eu acho que eram 300 e poucas páginas do relatório completo, do animais top. Então, é um livro que você vai ter a triagem dele. Então, trabalhando com o público que tem essa condição, realmente é uma ferramenta que é excelente, né? E daí você pode, sim, bater a nutrição ali em cima exatamente do que você quer. Eu quero prevenir isso aqui, que eu sei que você tem mais propensão a desenvolver. Então, é incrível, assim, é um sonho. É um sonho, eu acho que sim, né? Se todo mundo tiver essa condição, se tornar algo mais popular, digamos assim, né? E o valor que você falou realmente não é um valor muito expressivo, né? Até acho que qualquer exame aí, acho que uma ressonância magnética, acho que é mais caro, né? Que o teste, né? A gente só precisa ter mais acesso a essas informações, esse tipo de pulso, enfim, é algo que está bastante recente, né? Eu acredito que no futuro a gente vai ter novas informações, vai se tornar mais trivial também. Assim como você falou, né? A ciência está sempre em constante evolução. Quem sabe daqui a uns dias a gente tem uma nova evolução aí da gente trabalhar com essas informações ao receber o paciente já, né? E trabalhar a partir dela também, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação para fazer? Eu ia comentar, antes de você começar a mostrar ali os estudos, perguntar, né, quais eram as outras doenças, né, mas aí você acabou já mostrando todos aqueles estudos, né, onde que a gente fala sempre muito sobre essa temática, falando sobre o paciente obeso, né, onde tem muito estudo, né, com paciente obeso e com paciente diabético, né, onde a gente mais estuda sobre probióticos e prebióticos, os efeitos, né? E aí você já mostrou todos eles aí, né? Principalmente na questão da depressão, algo que me chama bastante atenção, né? Esses estudos que vão para essa linha assim também. Além desses, tem mais alguma patologia? E aí, pensando na tua experiência hospitalar, que tem um efeito positivo e que, se fosse possível, aí pensando num hospital com um valor que tivesse um valor aquisitivo maior, a população, para poder fazer o uso de probióticos ou prebióticos, quais são as outras patologias mesmo que tem efeito comprovado? Comprovado é pouco. Assim, se a gente for pensar num benefício percebido, toda doença que possa gerar qualquer processo inflamatório, né, mesmo que ele não tenha origem intestinal, a gente, com certeza, essa modulação da flora, ela pode vir a favorecer, porque daí você já tem uma prevenção daquela inflamação básica a nível de desbiose, então você já vai diminuir ali. Também numa situação de diminuição da imunidade, né, porque ela é uma das nossas portas de entrada ali, então se a barreira ela não está adequada, ela é uma porta de entrada de patógenos, né, e de inflamação e de doenças, então você já está com o sistema imune mais depressivo ali, você já pode ajudar também. No entanto, existe um consenso oncológico que sugere que quando o indivíduo está neutropênico, não se utilize probiótico. O nível de evidência eu acho que é B ou C, mas existe esse consenso. E por causa do consenso, às vezes a gente, como em hospital a gente costuma trabalhar com equipe, muitas vezes há uma resistência da equipe em utilizar, né? Mesmo com nível de evidência B ou C. Então, eu não consigo ver assim como que um probiótico, um alimento ali com bactérias controladas, com cepas, né, específicas, eu sei exatamente o que tem ali, não estou dando um kefir que, apesar de benéfico em situação de saúde, eu não sei exatamente o que tem ali, não, eu estou dando alimentos bem definidos. Não sei como que ele poderia ser ruim, mas existe esse consenso. Então, a gente tem que ter sempre buscar mais essas informações, assim. Mas ali, quando eu trabalhei no hospital, a gente não tinha muitos pacientes oncológicos, mas eu usei bastante, assim, bastante, né? Dentro das nossas possibilidades, mas eu usei com pacientes, inclusive renais,
tá? Inclusive pós-transplante, porque daí ele tem ali eles usam imunossupressor, mas não é nada muito baixo como o indivíduo em quimioterapia, né? Então, a gente pode usar. Idosos, porque o idoso tem muito, assim, um padrão alimentar muito engessadinho, eles não variam, né? Então, com certeza, entrar com um simbiótico ajuda bastante, porque daí a gente já consegue variar um pouco aquela flora e a composição também de prebióticos. Mas, se eu pudesse mesmo, inclusive a nível hospitalar, todo paciente que entra, que interna no hospital, eu gostaria de utilizar, porque entrou no hospital, você saiu do teu padrão. Então, você já vai mudar a alimentação, às vezes come, às vezes não come, porque muda ambiente, muda a comida, muda tudo, né? Então, seria já como uma prevenção. Então, com certeza, trabalhando aí em um local que tivesse uma estrutura que permitisse, seria algo que daria para utilizar como padrão, né? Como prevenção mesmo de complicações. Ai, que legal. Muito, muito interessante essa tua colocação aí de que o paciente entrou no hospital, ele já está no padrão. E querendo ou não, se ele tem que dar entrada no hospital, é porque alguma coisa está muito errada, né? Não é só o simples, né? Então, assim, é bem interessante essa tua colocação. Lembrei. Em pré-cirúrgico também pode ser utilizado como uma forma de melhorar o sistema de defesa para já se preparar para o momento cirúrgico. Então, é algo que também está utilizado. Inclusive, cirurgias ortopédicas, que como a gente viu que os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm propriedades cicatrizantes, então ele vai auxiliar nisso também. Né? Então, a gente... Interessante. Eu fiquei pensando aqui, e com o paciente que imunodeprimido, que tem HIV positivo, será que seria uma alternativa também, com o uso algo mais constante, alguma coisa assim também? Sim. Uhum. A única consenso é que fala de neutropenia. Então, quando está com os neutrófilos muito baixos, né? Mas, assim, ainda mais hoje a gente sabe que o portador, por exemplo, você pode ver, né? Uhum. O portador de HIV, muitas vezes, ele nem manifesta AIDS, né? Ele nem manifesta ele simplesmente corta o vírus. Então, é algo que dá para utilizar como prevenção. Certo. Ai, Daiane, eu tô, nossa, mega feliz com as informações aí que você passou para a gente. Foi uma noite bastante enriquecedora. Não poderia ter escolhido outra pessoa para vir falar sobre esse tema. Eu lembro que eu assisti logo no começo da pandemia, né? Você e a Thaís fizeram até uma live falando sobre isso, né? E eu tive certeza que a Daiane tem que falar sobre essa temática, né? E foi muito interessante falar sobre isso, né? Como as perguntas também da população desmistificar algumas coisas, né? A gente precisa trazer um pouco mais dessa ciência, né? Para a população de modo geral também. Eu te agradeço imensamente pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sei que teu tempo agora está mega corrido, né? Então, não quero mais tomar a tua noite aí também. Obrigada mesmo. E sempre que precisar, eu estou à disposição também. Tá ok, eu que agradeço, fico muito feliz em poder colaborar. Acho que as dúvidas foram respondidas, mas também, se tiver mais alguma coisa, o pessoal lembrar depois, pode mandar no e-mail ali, assim que for possível, a gente vai conversando. Tá bom? Tá certo, Daiane. Pode deixar assim. Se tiver alguma coisa ali, além disso, eu mando sim para você. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pessoal,